Então a hipotonia, gente, ela trata-se, por definição, de uma diminuição da resistência muscular a uma mobilização passiva. Ou seja, se eu estou mobilizando ali passivamente o segmento do meu paciente e eu sentir que a resistência está diminuída, isso é uma hipotonia, ok? E ela tem característica, né? Ela é caracterizada por lesões de quê? De neurônio motor inferior, então o paciente que tem uma lesão nervosa periférica, por exemplo, pode ser. A área pré-motora também pode cursar com hipotonia. Lesão de tronco encefálico, ok? Então, às vezes, o paciente que tem lesão de tronco, exatamente pela conexão que o tronco tem com o cerebelo, o paciente pode ser hipotônico, ok? Aí, Rogério, mas aí nesse caso a lesão não foi de primeiro neurônio, mas aí a gente tem que lembrar de uma outra característica anatômica do tronco, tá? O tronco encefálico tem relação direta com o cerebelo, então muitas vezes o paciente que tem lesão de tronco, ele pode ter um quadro clínico relacionado com o cerebelo, ok? No caso, hipotonia. Só que também, gente, o mesmo paciente com lesão de tronco encefálico, ele pode ter hipertonia também. Então, por isso que em caso de tronco é o famoso depende, ok? Vocês vão ver uma paciente com lesão de tronco daqui a pouquinho, vocês vão ver como que ela é hipotônica, mas não são todos, ok? Lesões nervosas periféricas, distúrbios cerebelares, lembrando que o cerebelo, ele regula o motoneurônio gama. Então, se você tem uma lesão no cerebelo, você já não regula mais esse tônus, então o tônus fica diminuído. Lesões agudas ou fase de choque, aí, gente, existe uma diferença. Os pacientes que têm uma lesão aguda, seja uma lesão medular ou uma lesão encefálica, na fase inicial, ok? Nessa primeira fase é comum as respostas estarem diminuídas, não só o tônus, mas a resposta reflexa, até a resposta motora. Por que, Rogério, que isso acontece? Porque, gente, imagina, o sistema nervoso sofreu uma lesão, ele diminui todas as suas respostas para poupar energia e tentar salvar a maior quantidade de neurônios possível ali. Então é por isso que em fases agudas ou fase de choque, tá? Quando eu falo fase aguda, eu estou falando de lesão encefálica. Quando eu falo fase de choque, eu estou falando de uma lesão inicial ali medular, tá? Esse período inicial da lesão medular, a gente chama de fase de choque. Então, nesse momento mais inicial da lesão, é comum as respostas estarem diminuídas, ok? Então, depois a hipertonia aparece, ok? Lesões medulares longitudinais, então tem lesões medulares, por exemplo, que destrói toda a medula, tá? Que, por exemplo, um exemplo, uma vez eu atendi um paciente com lesão medular que caiu uma árvore na coluna dele e isso esmagou toda a medula. Ele teve uma paraplegia flácida. Por que é flácido, Rogério? Porque quando ele esmagou a medula, ele matou todos os neurônios motores inferiores ali abaixo. Tá? Então é uma lesão mais grave, que não tem nem como ter arco reflexo. Então é raro isso acontecer. As paraplegias flácidas, elas são mais raras, mas podem acontecer. E por que elas acontecem? Porque tem uma lesão medular longitudinal, que abaixa aqui, destrói tudo abaixo ali da lesão. Miopatias também. Eu não coloquei aqui, mas agora eu queria que você pegasse sua caneta, fizesse um asterisco e escrevesse isso que eu vou falar para vocês. Gente, casos de lesões extensas do córtex, então lesões graves que comprometem quase todo o hemisfério ali, o paciente pode não desenvolver a espasticidade. Ou seja, o paciente pode ser hipotônico. O paciente ele não desenvolve os sinais de lesão de neurônio motor superior. E aí você fala, Rogério, mas por que não lesionou o primeiro neurônio? Não era para esse paciente ter espasticidade? Por que ele está hipotônico? Galera, presta atenção. Apesar de a gente não gostar muito da espasticidade, a espasticidade ela é uma adaptação do sistema nervoso a uma lesão, certo? Beleza que ele se adapta de um jeito que eu não gosto muito, porém, é um sistema nervoso que tentou fazer alguma coisa, numa linguagem bem simples, tá? Agora, aquele paciente que tem uma lesão muito grave, ele pode ficar hipotônico para o resto da vida dele. Você fala, nossa, já atendo um paciente hemiplégico que ele está com 2 anos de lesão e até hoje não apareceu espasticidade. Isso não é um bom sinal. Se o paciente teve lesão de primeiro neurônio, ele já está crônico e não desenvolveu espasticidade, isso não é um bom sinal. Quer dizer que a lesão foi muito extensa, foi muito grave e o sistema nervoso dele nem tentou se adaptar, ou seja, foi tão grave que ele não conseguiu fazer nada. Lembra que eu falei? A espasticidade é o sistema nervoso tentando fazer alguma coisa. Agora, se for uma lesão muito grave, pode ser que nem isso ele consiga, é o paciente hipotônico. Então, pacientes crônicos que tiveram lesão de primeiro neurônio, por exemplo, paciente hemiplégico, teve lesão de primeiro neurônio
e tá hipotônico aí com 1, 2 anos de lesão, isso significa que é um mau prognóstico do paciente, tá? Eu falo melhor disso lá na nossa aula de prognóstico aqui do curso, qualquer coisa dá uma olhadinha lá. Mas só para vocês saberem que pode acontecer de ter lesão de primeiro neurônio e o paciente ser hipotônico, mas são os casos graves e com mau prognóstico.